tubarão é decapitado e eviscerado. Depois, ele é enterrado em areia grossa e pedras são colocadas por cima para fazer peso. Esse tipo de tubarão possui substâncias tóxicas nos tecidos e, se fosse consumido imediatamente, poderia matar. Por isso, a carne fica sob as pedras por semanas, enquanto a pressão espreme os líquidos e os micro-organismos quebram as toxinas. Depois, a carne é desenterrada e cortada em grandes pedaços. Esses pedaços ficam pendurados em um galpão de secagem por meses. O ar frio e o vento secam a carne, formando uma crosta marrom dura. A crosta é removida, a carne clara é cortada em cubos e servida. O cheiro é forte, mas ela se torna completamente segura para comer. Outro caso, ele embrulhou a carne em papel alumínio e colocou em cima do motor do carro. Depois fechou o capô e o amigo começou a dirigir. Algumas milhas depois, eles pararam, abriram o capô e encontraram a carne perfeitamente cozida. A partir disso, começaram a testar diferentes alimentos. Asas de frango levaram cerca de 160 quilômetros para ficarem prontas. Lombo de porco ficou pronto após aproximadamente 250 quilômetros. Camarões levaram apenas 35 quilômetros. Eles anotaram todos os resultados e transformaram isso em um livro de receitas para cozinhar usando o motor do carro. Ele perdeu metade da mandíbula, então os médicos serraram um osso da perna, retirando uma parte e remodelando no formato da mandíbula. Depois, perfuraram o osso para colocar implantes dentários enquanto ele ainda estava ligado à perna e fixaram um conjunto de dentes personalizados feitos em impressora 3D. Quando o osso foi colocado na boca, os vasos sanguíneos da perna foram costurados aos vasos do pescoço, mantendo a nova mandíbula viva. Pequenos parafusos travaram o osso no lugar, prendendo-o ao que restava da mandíbula original. Outro caso, a maioria das pessoas usa palitos de dente para tirar restos de comida presos entre os dentes, mas isso não é recomendado. Os palitos podem machucar a gengiva, causando sangramento e inflamação. Eles também podem lascar, deixando pequenos pedaços de madeira presos na gengiva. E mesmo quando não causam ferimentos, os palitos não limpam bem entre os dentes e geralmente apenas empurram a sujeira ainda mais para dentro. Suas gengivas vão sangrar se você usar fio dental pela primeira vez em um tempo. Isso porque suas gengivas estão cheias de pequenos vasos sanguíneos logo abaixo da superfície. Quando você não usa fio dental, as bactérias se acumulam, fazendo suas gengivas incharem e os vasos sanguíneos dentro delas enfraquecem. E quando você finalmente passa o fio, a linha facilmente rasga, eles fazendo os vasos estourarem. Como eles estão tão perto da superfície mesmo, um pequeno corte pode causar muito sangramento. Ele batia o cinzel, arrancando pedaços da montanha para construir todo o túnel completamente sozinho. No começo, os moradores riam, mas ele voltava dia após dia apenas com um martelo e um cinzel. Anos antes, sua esposa havia caído de um penhasco e ficado gravemente ferida. Porém, o hospital mais próximo ficava do outro lado da montanha. O único caminho disponível dava uma enorme volta, com mais de 60 quilômetros. Os ferimentos da esposa eram graves demais, e ela morreu antes que conseguissem chegar ao hospital. Então, o homem jurou que ninguém mais passaria pelo mesmo sofrimento. Durante 22 anos, ele foi quebrando a rocha sólida até finalmente abrir uma passagem através dos penhascos. O túnel tinha o comprimento de um campo de futebol e passou a servir como um acesso rápido ao hospital, salvando inúmeras vidas. A cera quente caiu diretamente no olho direito dela enquanto fazia a sobrancelha no salão. Ela gritou quando o líquido queimou a superfície do olho. No hospital, os médicos encontraram uma úlcera e cicatrizes que causaram dano permanente. Ela perdeu mais da metade da visão nesse olho. Processou o spa e recebeu $400 mil. O salão foi fechado pouco tempo depois. Ele abriu o pacote e tirou um headset elegante, sem nenhuma marca, apenas um código QR. Ele escaneou o código, baixou o jogo e clicou em iniciar. Hesitou por um momento, mas decidiu colocar o aparelho. Imediatamente, flashes brilhantes tomaram sua visão, seguidos por um som alto e ensurdecedor. Então tudo ficou escuro. Acordou no chão, morrendo de sede e completamente confuso. Seu celular vibrou. Ao pegá-lo, viu 55 chamadas perdidas e centenas de mensagens. Olhou a data. Tinham se passado 2 dias. Começou a ler os recados. Por favor, se entregue. Como você pôde? Por quê? A mensagem da mãe dizia: ainda te amo, mas você precisa ir à polícia. Uma das mensagens trazia um link de vídeo. Ele clicou. Era ele, incendiando uma casa, cometendo vários crimes horríveis. Mas, ao se virar para pegar o headset, ele tinha desaparecido, assim como o computador. Sirenes se aproximaram. Luzes vermelhas e azuis invadiram o cômodo. Com o coração disparado, ele viu a porta dos fundos e decidiu correr. Outro caso.
caso. Se você entrasse em uma bola Zorb e rolasse de um prédio de 10 andares, talvez achasse que ela te protegeria. Mas a bola é feita apenas de plástico fino. Então, ao atingir o solo, seus órgãos continuariam se movendo e colidiriam contra seus ossos, matando você instantaneamente. Agora, se uma Cybertruck te atingisse em alta velocidade, a bola não quebraria, mas o impacto quebraria sua coluna e racharia suas costelas. E se um jato colidisse com você, a bola estouraria imediatamente, permitindo que a força do jato arrancasse seus membros e liquefizesse seus órgãos. Eles enfiaram pregos de metal em cada ponta do cachorro-quente e usaram fios para conectá-lo a uma tomada na parede. Quando a ligação foi concluída, a corrente elétrica começou a passar pela carne. Como o cachorro-quente contém água e sal, ele conduz eletricidade, que se transforma em calor ao atravessar o alimento, cozinhando-o de maneira uniforme. Com o tempo, a água dentro dele vira vapor, e quando resta pouca água para conduzir a eletricidade, o processo para sozinho, deixando o cachorro-quente perfeitamente cozido. Outro caso, um garoto decidiu redesenhar a bandeira americana para um trabalho escolar. Na época, os Estados Unidos ainda tinham apenas 48 estrelas, mas ele previu corretamente que o Alasca e o Havaí se tornariam estados em breve. Então, ele recortou 50 estrelas e costurou todas em uma bandeira. A professora não gostou e deu nota B-, dizendo que só mudaria se a bandeira fosse aceita em Washington. O garoto escreveu cartas e ligou várias vezes para a Casa Branca, e 2 anos depois, o presidente Eisenhower ligou para avisar que o desenho havia sido escolhido. Só então a professora mudou a nota para A. Ele escalou a cerca com pontas do Coliseu, tentando tirar a foto perfeita, mas escorregou. Uma das hastes de metal atravessou suas costas, perfurando a coluna. Ele ficou pendurado ali, em agonia, por mais de 20 minutos, gritando enquanto turistas assistiam e os socorristas tentavam alcançá-lo. Os médicos precisaram sedá-lo no local antes de retirar o corpo com cuidado. Ele precisou de cirurgia, levou mais de 80 pontos e ainda enfrenta penalidades por danificar o monumento histórico. Outro caso, se um enforca-gato apertar muito forte ao redor do seu dedo, os vasos sanguíneos ficam comprimidos. O sangue fica preso na ponta do dedo e para de circular. A pele começa a inchar e fica vermelha, mas como não entra sangue novo, o oxigênio acaba. Sem oxigênio, as células começam a morrer. A carne escurece e pode acabar necrosando e apodrecendo completamente. E mais uma curiosidade: o jacaré mordeu o braço dele e começou a girar, tentando puxá-lo para debaixo d'água. Ele lutou com todas as forças, mas o jacaré não soltava. Por fim, o animal arrancou seu braço completamente. Mesmo assim, ele conseguiu nadar até a margem com apenas um braço. Por 3 dias, ele rastejou pela floresta, bebendo de poças d'água para sobreviver. Até que, finalmente, alguém o avistou e chamou por ajuda, e ele sobreviveu. Se você acordasse dentro de um caixão, será que conseguiria quebrar a tampa socando até sair? Você teria apenas cerca de 1 centímetro de espaço. O ideal seria apoiar os pés no fundo, dobrar levemente o cotovelo e manter o punho reto. Então, lançar o soco para frente enquanto aperta os joelhos e empurra o quadril, usando o corpo todo em um único movimento. Mesmo assim, levaria horas de golpes só para rachar a madeira. E mesmo que você conseguisse fazer um buraco, a terra pesada acima cairia imediatamente, preenchendo o espaço em segundos e não deixando nenhuma chance de cavar para fora do caixão. Já em outro caso, a ambulância virou a esquina e bateu diretamente na bicicleta dele, arremessando o homem de 71 anos contra o asfalto. A equipe saiu correndo, colocou-o dentro do veículo e o levou às pressas para o hospital. Mas, semanas depois, o idoso recebeu uma conta pelo correio. Eles cobraram quase $2.000 pela viagem de ambulância, a mesma que o atropelou, e isso era apenas uma pequena parte do enorme custo médico que ele passou a enfrentar depois. Agora, ele briga na justiça, dizendo que a ambulância deveria pagar todas as despesas.